Vamos lá começar a nossa conversa. Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou as prisões do caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, e do jornalista Wellington Macedo. Moraes atendeu a um pedido da PGR que apontou que os dois, suspeitos de organizar atos supostamente antidemocráticos no 7 de setembro, estavam descumprindo medidas cautelares impostas pelo STF no mês passado. O Macedo está preso, mas o Zé Trovão decidiu não se entregar. E ele, inclusive, gravou um vídeo fazendo um desafio ao ministro Alexandre de Moraes. E a gente vai ver esse vídeo agora. Zé Trovão por cá. Hoje é dia 4 de setembro de 2021. A Polícia Federal, até o momento, não cumpriu o mandato de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes à minha pessoa, porque ordens ilegais não se cumprem. Mas eu vou te fazer um convite, Alexandre de Moraes. Que tal você mesmo vir a Paulista no dia 7 de setembro e me prender? Eu estarei lá à sua disposição e, caso queira, poderá fazer uso da sua palavra. Um abraço. Mas não parou por aí não, hein? Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal intimar a deputada Carla Zambelli a prestar depoimento no âmbito de um inquérito que investiga o funcionamento de uma suposta organização criminosa digital que atentaria contra a democracia. A intimação da PF foi comunicada pela própria deputada. E a gente vai ver agora um vídeo da deputada Carla Zambelli. Ela nos enviou esse vídeo, ela prestou depoimento pela internet, né? Não foi presencial, hoje no fim da tarde. E a gente vai ver, ela fez um resumo do que disse a Polícia Federal. Vamos ver. Bom, acabou o depoimento agora, hoje é dia 5 de setembro. No depoimento fizeram várias perguntas sobre a possibilidade de eu apoiar atos inconstitucionais ou de destituição de ministros do STF, que foi absolutamente negado. Deixei bastante claro que todas as minhas manifestações, desde a época em que era ligada ao movimento nas ruas até hoje, sempre foram em prol da liberdade e da independência do país. Tiveram perguntas também sobre se eu conheço ou não movimentos ligados aos que vêm sendo investigados. Não sei se eu respondo como investigada, ele disse que não é como testemunha, então provavelmente deve ser como investigada. Mas deixei muito claro que nós, como parlamentares, eu principalmente como parlamentar, tenho imunidade por quaisquer opiniões, palavras e votos. Inclusive opiniões sobre atitudes do ministro Alexandre de Moraes. Em momento nenhum critiquei a instituição Supremo Tribunal Federal, nem o Poder Executivo, nem o Poder Legislativo, nem a derrubada de qualquer poder. Mas sim questionei e continuarei questionando atitudes e decisões arbitrárias e inconstitucionais, como esses inquéritos inconstitucionais abertos no Supremo Tribunal Federal, como esse, a que respondo inclusive agora. E contra a liberdade de expressão, está indo completamente e absolutamente contra a Constituição. Essa foi a síntese da minha manifestação de hoje. Constantino, e aí, que timing estranho esse, né? Assim, às vésperas de uma grande manifestação marcada para o dia 7 de setembro, o ministro Alexandre de Moraes manda prender de novo, né, e intima a deputada federal. Será que é coincidência? Claro que não é, Lacombe, é surreal demais o que estamos vivendo hoje no Brasil, é bizarro, né? E está claro para muita gente, está claro que há um intuito deliberado em escalar a pressão e provocar algum tipo de reação mais drástica do lado dos apoiadores do governo, né? O que está sendo feito não tem outra explicação, né? Dentro da lei a gente sabe que essa turma já não vem agindo faz tempo. Mas essa escalada, esse grau de arbítrio que estamos observando, né? Uma deputada com imunidade parlamentar, mais um jornalista, o segundo preso. E aí eu quero fazer um parêntese, né, para apontar aqui que a gente sabe que a imprensa militante virou partido de oposição desse governo e, portanto, vira passapanista de Supremo Tribunal, né? Essa imprensa tem feito um trabalho muito sujo, porque a gente olha o tempo inteiro blogueiro bolsonarista preso, blogueiro. Isso é um truque semântico, né? Você tentar desqualificar aquele que está do outro lado como um simples blogueiro bolsonarista, e aí você não precisa se haver com a realidade. 2 jornalistas presos em nosso país, né? Então tudo isso é muito assustador. Nós estamos vivendo aquele Minority Report do filme lá do Tom Cruise, quer dizer,
as pessoas estão sendo presas ou intimadas por um crime que ainda nem cometeram, né? Tem uma expectativa de que a coisa possa sair de controle no dia 7, aí vai lá e já prende essas pessoas antes, né? Podemos falar qualquer coisa em relação ao Zé Trovão, eu não conheço direito, não sei quais são exatamente suas bandeiras, suas ideias, mas uma coisa a gente tem que conceder, né? O homem tem coragem para, nesse estado de coisas, gravar o vídeo que gravou, desafiando, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes de ir prendê-lo pessoalmente, né? Acho que seria, no mínimo, curioso ver uma cena dessas. E, por outro lado, estão escalando essa tensão, mas estão querendo provocar uma ruptura e tem aquele velho ditado, né? Cuidado com aquilo que você deseja. Quer dizer, mexer com caminhoneiros no Brasil. Esqueceram o que aconteceu já no governo Temer? O governo Temer, que o Fiuza sempre lembra muito bem, né? Que ali também tinha o mesmo script vagabundo, né? Os mesmos rótulos bregas, né? O fascista, temos ameaça autoritária. Era a mesma historinha, era o Temer. As pessoas esquecem desse detalhe, né? E olha o que aconteceu ali com os caminhoneiros quando resolveram parar o país, né? Então, era bom tomar um pouco de cuidado com isso. E, por fim, Lacombe, nós não podemos deixar de mencionar logo de cara aqui, né, o que pegou todo mundo de surpresa hoje. E a gente ainda faz piadinha porque é aquela coisa, né? O humor é uma válvula de escape, até porque as pessoas estão realmente com medo, e não é para menos, né? Dependendo do que você fale num bar, você pode também ter problemas, ter um inquérito aberto contra você se algum segurança do ministro Alexandre de Moraes, chamado de xerife pelo seu próprio companheiro supremo, já aposentado, Marco Aurélio Mello, se eles escutarem, né? Se os seguranças escutarem, podem comunicar ao xerife, ele pode não gostar, e você pode parar na polícia com inquérito. Conversa de bar. Isso mostra a gravidade da coisa. Isso mostra que quem está, de alguma forma, fechando os olhos, porque isso é coisa de alguns lunáticos, alguns radicais, blogueiros bolsonaristas, rede social, uma certa dona de casa meio debochada, né, que grava uns vídeos. Isso é coisa só de internet. Tá aí, né, o resultado, a resposta tá aí. Chegou na mesa de bar. Ninguém tá livre. Se você falar qualquer coisa hoje em dia, você pode ter o Big Brother, o grande irmão, te olhando, e isso pode representar problemas na justiça para você. Então, nós estamos vendo aqui uma situação muito esdrúxula, né? É tenso o ambiente, e não é para menos. E não é para menos, porque o presidente, em toda ocasião que ele pôde se manifestar, ele já deixou claro, inclusive convidando ministros do Supremo para irem no dia 7. Dá uma testada do que é o povo, né? Coisa que eles não sabem há muito tempo. Agora, do lado de lá, o que a gente está vendo é óbvio que é cutucar a onça com vara curta, né? O que querem com isso? Eu só peço, né, e desejo que todo mundo consiga manter algum tipo de calma numa hora dessas para não cair nessas provocações, porque pelo que está ficando cada vez mais claro, mais evidente, é tudo que o lado de lá quer. O Constantino falou do Minority Report, né? Eu citei esse filme no meu antigo programa na Band, naquela época em que o Sérgio Moro pediu demissão do Ministério da Justiça, entrevistando a deputada Joyce Hasselman, que dizia que o crime estava estabelecido. Eu falei, bom, só se for como lá no Minority Report, porque a prerrogativa, né, de indicar o diretor da Polícia Federal é do presidente da República. Ele tem essa prerrogativa constitucional. Então, se a senhora está enxergando um crime nisso, a senhora está se antecipando, né, a uma interferência que ele, porventura, talvez, né, vá fazer na Polícia Federal. Mas a simples indicação não há a menor condição, né, de configurar um crime. Ana, e é um timing estranho, né? Justamente quando a gente tem manifestações marcadas para o dia 7, que serão com certeza grandes, já enxergam nisso uma manifestação pró-golpe militar, já enxergam nisso uma manifestação para incentivar ou para ela própria, a movimentação dos manifestantes invadir o STF, o Congresso, quer dizer, já estão enxergando esse crime que não vai acontecer, eu tenho certeza que não vai acontecer, mas já estão antecipando. É meio que o Minority Report, para quem é mais velho assim que nem eu, lembra desse filme com Tom Cruise. Né, a gente, né, Lacombe? Não, é interessante esse ponto do crime que não aconteceu ainda, porque dentro dessa esfera, tudo para eles pode virar crime.
A gente viu aí agora... Conversa de bar. Conversa de bar virou crime, a opinião virou crime. A gente vai falar daqui a pouco do CPEC, nesses últimos 2 dias em Brasília, e eu estive os últimos 2 dias com alguns congressistas americanos, né, ciceroniano, e conversando bastante sobre a nossa situação aqui no Brasil, e contando alguns eventos nossos aqui do Brasil, eles arregalaram o olho, assim... não acreditando, né? O que eu vivo também lá na Califórnia, quando eu conto para a família, para o marido, para os amigos, o que está acontecendo, professores ali do meu curso de ciência política, professores que não são nem republicanos, nem democratas, que veem a política global de uma forma histórica, e ele, inclusive, um desses meus professores, inclusive, me perguntou esses dias assim, mas quem está escrevendo sobre os acontecimentos de agora? Porque se ninguém estiver escrevendo, daqui a pouco, eles vão fazer um revisionismo do que está acontecendo, porque esse revisionismo a gente vê diariamente. O presidente fala uma coisa de manhã, no outro dia ou à tarde, a manchete é totalmente distorcida. Então, isso acaba levando para esse crime presumido, exatamente eles podem decidir o que é crime. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem os filtros que nos Estados Unidos a gente tem, onde o poder ali ele consegue ficar um pouco mais diluído nos estados, nos municípios, nos condados. Agora, isso que o Zé Trovão fez é uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, na democrata, Deep Blue, que a gente fala, né, profundamente democrata Califórnia, com as forças policiais que estão aí se negando a cumprir ordens executivas inconstitucionais do governador Gavin Newsom, que inclusive agora está num processo de recall. Agora, 14 de setembro, o estado da Califórnia vai votar se ele deve sair no meio do mandato e quem é que vai ocupar o lugar dele nos últimos aí 2 anos. Só que a diferença é que nos estados americanos, a polícia, os xerifes, inclusive juízes, eles são eleitos. Eles têm que se reportar ao povo. Então, isso já traz uma ferramenta de freios e contrapesos muito perto do povo. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele tem um projeto muito interessante sobre a nossa reforma política. É interessante a gente começar a entrar na internet e ler esse projeto do deputado, porque ali também ele consegue mostrar algumas ferramentas, não são iguais essas ferramentas americanas, mas são ferramentas muito próximas para que nós tenhamos o poder de mexer essas peças que atrapalham as nossas instituições de maneira inconstitucional. Porque se usa alguma vertente, algum braço ali da Constituição para movimentos políticos, a gente pode até não concordar, mas está dentro das 4 linhas. O problema é que o que a gente vem vendo aqui no Brasil é uma série de ações nada republicanas e, como dizia Rui Barbosa, diante da ditadura do judiciário, a quem vamos recorrer? Então, é preciso que a gente rode os pratinhos, que estejamos aí pensando nas manifestações, no que está acontecendo agora, mas com olho no futuro também, da gente começar a colocar no nosso radar a reforma política, como que a gente vai começar a colocar nos nossos dispositivos de segurança na nossa Constituição, porque desse jeito não tem para onde correr. Eles estão, como Constantino disse, forçando uma ruptura e a gente não pode cair nisso. Talvez o Zé Trovão tenha se inspirado no Renan Calheiros, né? Quando recebeu ordem para deixar a presidência do Senado, disse não. Aliás, hoje, né, eu estava tentando acompanhar o jogo entre Brasil e argentinos, os argentinos também não deram a mínima para a história de quarentena, né? O pessoal da Anvisa entrou em campo, retirou 4 jogadores da Argentina que vieram da Inglaterra, teriam, né, pela lei que está aí em vigor, uma decisão interministerial, teriam que ter cumprido quarentenas, recusaram, os argentinos trancaram no vestiário para que não fossem retirados os 4 jogadores. Uma situação estranha, o Instituto Butantan comprou 12 milhões, né, importou 12 milhões de doses da Coronavac. Será um contrabando isso? Porque vieram de uma fábrica que não está autorizada pela Anvisa a exportar para o Brasil. É tudo muito estranho. Mas, Fiuza, de volta das férias, vamos lá. A gente tem aí mais prisões, a gente tem agora você podendo ser levado à delegacia por uma conversa de bar, de botequim. E
E me parece que tem muita gente culpada, né? Porque está ali quieta diante disso, ou pior ainda, né? Está achando tudo normal e incentivando esse tipo de atitude, as perseguições, a censura e as prisões. Fiuza, bem-vindo de volta. Obrigado, Lacombe. Acompanhei vocês nesse período. O programa é muito bom, está sendo muito bem recebido. Eu digo sem cabotinismo nenhum, porque eu quero dizer que é bom porque é independente, né? Então, nós aqui não temos alinhamento algum, né? É importante dizer isso. Aparece um vídeo da deputada Carla Zambelli, um vídeo do caminhoneiro, ativista, né? Zé Trovão. Isso nós estamos mostrando porque são atos muito controversos e que estão na ordem do dia, né? Isso é uma perseguição? Isso é uma provocação? Né? A população, a sociedade tem essa dúvida, e é por isso que nós estamos mostrando. Nós não temos alinhamento algum aqui, nós não somos de um setor, de um segmento, de um lote no espectro ideológico, não somos nada disso. Nós somos pessoas comuns que estamos tentando fazer aqui um programa independente, né? Nós não temos nenhum tipo de torcida, não. Agora, de fato, a situação que é essa escalada que você se referiu, Constantino e Ana também, ela é óbvia, né? Eu não vou cansar a beleza do nosso espectador aqui, né? Eu fui aqui cuidadoso para falar sobre o que significa o inquérito, lá, o depoimento a qual foi convocada a deputada Carla Zambelli a prestar, né, intimada, este cerco ao ativista caminhoneiro, assim como foi feito também um cerco ao artista Sérgio Reis. Isso aí, nós estamos constatando que se trata de uma ação política, né, de uma ação política partindo de um tribunal. Só que a questão é a seguinte, Lacombe, Ana, Constantino, todo mundo está vendo isso, né? Não há controvérsia alguma em torno disso. Todo mundo já entendeu que o Supremo Tribunal Federal, né, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, a partir de inquéritos lá criados, eles inauguraram uma situação em que eles podem dizer, de acordo com o juízo pessoal ou até com a vontade pessoal deles, o que é aceitável ou não na conduta de qualquer cidadão. A verdade é essa. Quer dizer, essa ideia, essa tese dos atos antidemocráticos, né? Eu volto a dizer, esse instrumento é o instrumento típico de toda ditadura, né? Não se enganem. Esse negócio de você usar figuras vagas, né, como ameaça de subversão à ordem, como já usado por ministro do STF para calar vozes na internet, isso é o modus operandi conhecidíssimo, até caricato, de toda a ditadura. Eu vou calar você, ou eu vou investigar você, eu vou deter você, porque você é uma ameaça de subversão à ordem. E nesses inquéritos nós estamos vendo, né, quer dizer, essa ideia de que uma manifestação de rua popular possa ser, né, uma semente de atentado à democracia, ela é uma criação fantasiosa. Só que eu não preciso explicar aqui detidamente isso, porque todo mundo está vendo. Então, o que acontece? Ações populares têm acontecido, né, ações de manifestações têm acontecido, em grande número, manifestações de massa que nós estamos assistindo aqui de maneira independente. Eu vou de novo sublinhar. Nós 4 aqui somos independentes, né? O Constantino ressalvou muito bem. O governo Temer era o vice da Dilma, né? Se a gente fosse no espectro oposto, a gente não ia nem aceitar essa ideia
né, de um Temer como um presidente que valesse a pena. Mas a gente olhou para a agenda daquele governo e estava lá uma agenda reformista, liberal, desintoxicando a ruína petista. Então, tá bom, nós estamos observando isso e observamos um cerco conspiratório contra esse governo, e nós assinalamos. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. É exatamente isso, nada mais do que isso. Nós estamos assinalando um avanço preocupante sobre liberdades, com um verniz, com uma indumentária de resistência democrática. Então, você finge que tem um inimigo, o enviado de Beelzebub no Palácio do Planalto. Qualquer coisa que for feita em apoio à agenda dele, que foi reconhecida nas urnas, foi consagrada nas urnas, vira atentado à democracia. Esse é o jogo, né? É isso que nós estamos vendo. Então, como bem assinalou o Constantino e o Lacombe também, o veneno que está colocado aí é que esse truquezinho de você começar a dizer que povo na rua é ameaça à democracia, vou repetir essa figura. Você fingir que povo na rua é ameaça à democracia, que é o ovo da serpente, é algo que está encontrando a complacência, mais do que isso, a cumplicidade desses setores aí, intelectuais, de elite, estão gostando desse jogo, estão gostando desse brinquedo. Né? Então, nós vimos, mesmo antes da pandemia, as primeiras manifestações ali em apoio a reformas liberais, nós vimos começar a nascer esse discursinho, né? Essa conversinha fiada. Não, a eleição já acabou, o que eles estão fazendo na rua? Isso aí são os milicianos, isso aí são democracia direta, olha o chavismo nascendo. Não vimos isso? Pois é. Então, esse truque já está colocado há bastante tempo e agora ele foi exacerbado, porque a gente teve um 1º de maio colossal, né, uma manifestação nacional muito grande, né, que está, com toda certeza, alinhada entre as maiores manifestações da história brasileira, e a grande imprensa, ou a imprensa tradicional, ignorou, pelo menos na dimensão que ela teve. E no 1º de agosto aconteceu a mesma coisa. Resumindo, estão fingindo, né, Supremo Tribunal Federal, aquela, talvez a maioria do Congresso, uma ala mais barulhenta do Congresso, ali na CPI do Renan Calheiros, né, imprensa tradicional, estão querendo fazer esse jogo, estão querendo contar essa história, para dizer que é isso. A democracia, a resistência democrática está hoje em meia dúzia de gabinetes. E o povo na rua é ameaça à democracia. Olha, eu vou dizer a vocês, quem quer conspirar, quem quer sabotar, não sei o quê, está muito tosco, está muito fraco, está muito primário o truque. E a população inteira está assistindo. É por isso que no 7 de setembro o país vai fazer uma manifestação exuberante. Porque as pessoas estão entendendo todas. Só quem não... Todo mundo entende, 100% dos brasileiros entendem isso. Os que fingem que não entendem são os cínicos, que estão sonhando com isso, estão sonhando com a democracia de gabinete. Pô, eu me alinhei aqui com o consórcio, né, das jornalistas, que montam, né, aqueles press releases ali do que está acontecendo, transformam o Renan Calheiros em herói nacional da ética. Né? Esses aí, alguns marinheiros de primeira viagem no Congresso, que estão animados com isso, juízes, né, representantes do Supremo Tribunal Federal, da Corte Máxima, estão sonhando com essa história. Olha, vamos dizer que tudo é fake news, vamos dizer que a opinião pública é fake news, né? Manifestações livres das pessoas que querem liberdade, que querem respeito à sua vida, né? Que não querem ser tuteladas por esses projetos malucos que estão aí, todos embelezados. Né? Vamos fingir que tudo isso é fake news. E mais, vamos legalizar o crime de fake news para instituir a censura. E vamos dizer que manifestações de rua
ou não existem ou são atos antidemocráticos. Esse é o ponto, evidentemente que foi longe demais a impostura, né, o truque, o povo está vendo, e a única maneira disso acabar bem são esses afoitos dos gabinetes que estão sonhando realmente com essa imposição artificial de poder, eles tomarem juízo, prestarem atenção, veem que eles estão, de fato, ameaçando os pilares da democracia e voltarem a conversar direito com a sociedade. Se eles continuarem ameaçando, o povo não sai mais da rua e aí aquele nosso sonho, né, de uma saída pacífica para essa situação vai ficando cada vez mais remoto. Fiuza, e o Alexandre de Moraes está incentivando, no fim das contas, mais gente a ir às ruas, né? Porque as ordens dele, com certeza, vão levar mais gente realmente para as manifestações pró-liberdade, marcadas para 7 de setembro, agora, terça-feira, né? Caravanas partindo de vários estados estão indo ou para Brasília ou aqui para São Paulo, locais que devem concentrar os principais atos no feriado.